Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui na presença de Adriano, um grande amigo, Pedro Paulo. Adriano é especialista na área de saneamento, presidente do CREA e presta consultoria na área de saneamento. Pedro Paulo também especialista na área de saneamento e consultor nessa área. E nada mais do que justo falar com essas pessoas para abordar esse tema tão importante e necessário na nossa cidade, que é saneamento básico. Bem-vindo, pessoal, e passo a palavra aí para Adriano e depois Pedro Paulo. Fred, eu queria parabenizá-lo pelo projeto que você está iniciando com o Recife do Futuro, trazendo temas importantes para o debate com a sociedade. O tema do saneamento que você traz hoje aqui, com a presença de Pedro Paulo, com uma pequena contribuição minha, com temas da mobilidade que você já mencionou em outros momentos que queria debater, tema da questão da acessibilidade, da iluminação pública, ou seja, são temas que o recifense tem todo o interesse em debater e nós que somos ligados à engenharia, agronomia, geociências, temos todo o interesse em contribuir para que a cidade do futuro ela não seja num futuro tão distante, mas aconteça hoje ou no máximo aconteça amanhã. Então eu queria parabenizá-lo por essa ação. Obrigado, Adriano. Pedro Paulo. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Fred. É uma honra também participar aqui, ser chamado por você, ser convidado, participar desse debate. A gente está à disposição de você para conversar, bater papo e a gente tentar ajudar seus propostas aí falar sobre Recife, sobre a situação do saneamento de Recife. A gente sabe que está precisando de muita coisa. É importante ter uma pessoa que a gente tem engenheiro para discutir esses assuntos, que não seja assim, que possam fazer com que esses assuntos eles sejam realmente discutidos por pessoas que possam contribuir. Acho que é uma iniciativa muito boa, e ainda mais estar aqui junto do presidente do CREA, que tem uma larga experiência de trabalho, e a gente faz também uma ideia, a gente pode sair com algumas ideias, porque a gente não vai resolver os problemas aqui. Mas eu acho que nos seus propósitos você pode ajudar muito, nos ajudar muito, fazendo essa defesa como engenheiro dessas causas. Estou à sua disposição. Ok, perfeito. Acho que como engenheiro, né, um engenheiro civil e mexe na área de construção civil, a gente quer trazer a ideia das soluções na área da engenharia e propor realmente a solução, e não ficar batendo e definindo os problemas que Recife tem, né? Então a gente quer discutir as soluções para a gente ser mais prático e trazer as soluções para a sociedade. Então, para a gente começar a debater saneamento, Adriano, me diga aí, por favor, quais seriam algumas soluções para que a gente conseguisse resolver parte do saneamento do Recife e como a gente poderia abordar esse tema? Fred, a gente tem que olhar saneamento por vários ângulos, né? É importante a gente olhar o saneamento por a questão da drenagem, dos resíduos sólidos, do esgoto e da água. Então, só aí nós temos 4 elementos e temos o elemento da saúde. Então, é um elemento extremamente importante. Então, quando você investe no saneamento, você tem um impacto na qualidade de vida do cidadão. E, obviamente, se você tem esse impacto na qualidade de vida do cidadão e esses 4 elementos diretamente ligados à engenharia, você tem um impacto diretamente na economia. Então, nós já estamos com o 6º elemento. E se você tem todos esses elementos postos no dia a dia para uma decisão de infraestrutura, e normalmente as decisões de infraestrutura ao longo da história, ela passa por uma decisão governamental, às vezes com recurso do próprio Estado, às vezes com recurso da iniciativa privada, mas com a legislação que permita isso. Porque nem um empresário vai colocar recursos se não tiver as regras bem definidas, porque o que ele quer? Ele quer ter lucro. E não é nenhum pecado ter lucro. Agora, as regras precisam estar bem definidas. E aí, quando você olha para todos esses elementos que têm um impacto diretamente na vida do cidadão, para melhor, porque a gente está falando de uma ação
que vai melhorar a vida do indivíduo, então ele vai trabalhar melhor. Porque imagine uma casa, uma habitação bem feita, bem construída, com os aspectos da questão da pintura, da parede, das louças, tudo ok. Mas quando ele sai de casa, ele coloca o pé exatamente na lama, exatamente no esgoto. Ou quando ele vai abrir a torneira para lavar as mãos, não tem água. Ou quando ele gera alguns resíduos para colocar para um transporte que coleta o lixo buscar esse material, ele não tem espaço, porque o carro não passa na porta da casa dele, ele tem que se deslocar alguns metros ou, quem sabe, quilômetros. Então, a cidade a gente tem que olhar como um todo e o aspecto do saneamento nessa amplitude. Por quê? Porque é muito importante o saneamento. Então, isso é uma decisão que tem que ser uma decisão de Estado, na sua legislação, no investimento ou no regramento desse investimento, porque tem um debate, principalmente mais recente, em relação a público, privado. Então, alguns elementos eles podem ser realmente privados, do setor da iniciativa privada, mas alguns outros elementos ele precisa ter o papel do Estado. Por exemplo, quando a gente faz uma intervenção, pegando a cidade do Recife, na Avenida Boa Viagem ou na Avenida 17 de Agosto, a gente tem um poder de renda bem maior do que quem mora no Coque, ou quem mora na Guabiraba, ou quem mora no Córrego da Telha. E a gente tem que olhar a cidade como um todo. Precisa chegar ao saneamento da Boa Viagem? Precisa. Mas precisa também chegar no Coque, precisa chegar lá no Alto da Telha, no Alto do Refúgio, no Vasco da Gama, em Nova Descoberta. Por quê? Porque o saneamento ele tem que ser universal. Então, a gente, quando tem essa preocupação do debate do saneamento, a gente precisa olhar para todos esses aspectos, tá certo? Para que a gente possa ter a cidade do futuro. Nós não podemos ter parte da cidade do futuro e parte da cidade no passado. Perfeito. Pedro Paulo, contribui com alguma coisa aí? Contribuo, posso contribuir. Depois de uma aula dessa fica complicado de contribuir, né? Mas é só um complemento, Adriano. É assim, é importante também a gente lembrar, Fred, que as decisões de saneamento é uma área que primeiro ficou muito tempo esquecido. Como era uma área que uma coisa que não dava voto, o esgoto sempre foi embaixo da terra e é uma coisa que não dava volta. Então, muito tempo ficou sem investimento, o pessoal preferia investir em outras coisas a investir em saneamento. O segundo item é o seguinte, veja, a gente precisa, eu acho que precisa de técnicos especialistas para poder discutir o assunto. Não é assunto de advogado, não é assunto de economista, não é assunto de coisa, tem que ser um assunto técnico, eminentemente técnico. Por que eu digo isso? Porque, veja, você tem um problema de resolver o problema de esgotamento sanitário da cidade do Recife. Você não vai fazer isso não é um projeto de arquitetura, isso não é um projeto de ação social, isso é um projeto de engenharia, isso é um planejamento de engenharia. E a gente tem um problema sério, não só no Recife, mas no estado como um todo, e no Brasil como um todo, de planejamento. Eu acho que o que está faltando é planejamento. Como é que você pode pensar que numa cidade como o Recife, que você tem uma capital, que já foi a quarta maior capital do país, hoje é a oitava, mas ela hoje não tem 50% de esgoto tratado. Possível você pensar desse jeito. Aí você vai culpar o gestor A, B, C, D, tá a vida toda aí. Então, assim, a gente precisa começar a pensar por que isso não resolve. Qual é o motivo de não resolver? Eu acho que as discussões passam por aí. Por isso que é importante a gente ter pessoas capacitadas para discutir isso. Os gestores precisam entender isso. Que não vai ser uma pessoa qualquer, se não tiver uma formação, para resolver essa situação. Você tem hoje, por exemplo, você tem abastecimento d'água. Você tem 98% chega água na porta das pessoas. Beleza. Mas chega água com quantidade, com qualidade.
Será que se a maior parte dos prédios, os prédios particulares não tivessem poços, teria água nas suas casas? A gente não estaria no desespero dos carro-pipa? E se a gente pensar no lixo, no resíduo sólido, você tem 97% do lixo que é coletado do Recife é jogado no aterro sanitário. Como é que você pode pensar numa cidade como Recife, que não tem... Você tem, no máximo, 2%, 3% de reciclagem. Isso não sei o que digo, não. Quem diz é o próprio Recife, que preenche os dados do CENIS, ano a ano, e manda essas informações para lá. Essas informações estão lá. As informações da água, do esgoto, na Compesa. A questão da drenagem, como o Adriano falou, são os 4 eixos do saneamento. Na drenagem você vai na Ibiribeira, a vida toda está lá, está lá, choveu, está alagando. Vai na Gabriel Magalhães, choveu, está alagando. Então a gente precisa tentar entender por que essas coisas não funcionam. E acho que o saneamento, assim como o transporte, como os outros itens que você pretende, os outros eixos que você pretende debater, acho que é muito importante que você faça isso, como bem disse também de novo Adriano, porque é para poder trazer uma outra realidade. É a realidade técnica para as coisas. Simplesmente é uma realidade técnica, não é uma realidade política. Agora, isso só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver pessoas, porque a gente não tem representação, a engenharia tem pouca representação política, porque a gente precisa viver essa outra fase. E a partir do momento em que a gente começa a viver essa outra fase, de a gente tentar fazer com que as pessoas enxerguem isso, vai melhorar. Aí eu acho que passa por aí, Adriano. Eu acho que é tudo que você falou, porque isso tudo gera educação, vai para a economia, vai para a saúde, porque cada R$4, quatro unidades que você investe, ou de dólar, ou de real, do que for, você tem, cada uma você economiza 4 na saúde. Isso vai para a economia também, porque você vai ter condição, vai trazer mais condições. Qual empresário que quer se estabelecer desse jeito? Não vai querer se estabelecer desse jeito. Então eu acho que passa muito por isso. E a gente precisa, Fred, enfrentar isso com uma certa resistência. A Adriano fez muitas turmas especializadas, fez vários trabalhos no CREA, já para botar para frente isso aí. Eu louvo muito ele. Mas a sociedade precisa de cobranças diretas. O prefeito é engenheiro, por exemplo, o prefeito do Recife é engenheiro. Poxa, está fazendo um trabalho bastante elogiável, muita coisa de engenharia. Mas a gente continua andando com um problema de acessibilidade. Eu mesmo não posso andar na rua. Porque quando eu saio na rua, as calçadas não podem funcionar. Aí você tem que pensar, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma falta de planejamento. Aí passa por esses itens. E o saneamento é um planejamento. Eu não estou querendo fazer uma discussão pessoal do prefeito ou do ato do prefeito A, B, C, que serve da vida toda. Os problemas do Recife são da vida toda. A vantagem da engenharia é porque ele está independente do prefeito, né? Ela tem que estar na... É uma situação de Estado, né? Como o Adriano falou, acho que a questão de Estado e que isso se aplica em níveis municipais, né? E acho que deveria ter um planejamento muito maior, né? Uma forma que fosse planejada, programada e executada, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. A gente, só uma complementação, Fred, por exemplo, a gente tem um instituto que, na verdade, a gente tem todo município, todo órgão, todo município, todo estado, ele é obrigado a passar todos os anos as informações da situação do saneamento dos 4 eixos para o CENIS, que é CENIS-CINISA, Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Então, essas informações que ela é a base dos estudos para isso. Há 2 anos atrás, em 2022, a gente teve o censo. Para você ter ideia, hoje tem 880 pessoas, pelo censo de 2002, 880 pessoas sem banheiro. Está entendendo? Quer dizer, é uma situação dentro do Recife. Sem banheiro. Sem banheiro. 8 pessoas, né? Isso dividido por 3 dá o quê? Dá quase 300 famílias sem banheiro. Quer dizer, qual é o sentido de você ter 300 pessoas? O que é que acontece com o Recife? Recife do futuro sem banheiro. Não, aí os desafios que você tem que vencer. E o seu programa, a sua ideia é muito boa, porque a gente pode discutir isso. Aí na última, aí tem um instituto, que é o Instituto Trata Brasil, que eles fizeram um trabalho de analisar esses dados do CENIS.
Então eles fizeram um ranking, aí faz um ranking nacional, faz uma coisa assim. Nesse ranking nacional, Pernambuco está em 8 horas, está mais de 80, está na 80ª posição. Aí você compara com o quê? Com as maiores cidades do Brasil. Como é que você pode estar numa situação dessa? Agora você diz só Recife, não, Jaboatão está lá embaixo também, Paulista está lá atrás, Olinda está lá atrás. Então a gente tem que entender, tentar entender o que está acontecendo. E quando você vai estudar, é questão técnica. Dinheiro existe. O dinheiro existe. Agora tem que ter os projetos, tem que ter o planejamento para poder chegar, senão não vai chegar. Isso aí. Então acho que a gente vê a dificuldade que é. Dinheiro tem, né? Como bem relatado. Dinheiro tem se você souber buscar, né? E falta talvez profissionais, acredito que tenha também, especializados, né? Estamos até com 2 aqui especializados nessa área. E sobre a questão da PPP, como é que a gente poderia abordar isso aí, se ela chega realmente nas casas dos mais humildes, se consegue chegar nos morros, vocês têm alguma informação sobre isso? Ou a gente pode dar uma melhorada nisso, a gente pode abordar isso, a gente poderia criar no linguajar aí, uma PPP municipal, como é que a gente pensaria nisso aí? Como eu disse, Fred, a gente tem que tratar o setor público e privado sem preconceito, sem estar com um olhar e achar que todo empresário é bandido ou que todo mundo que está no setor público é preguiçoso. Então nem existe uma coisa nem outra. A gente tem que ter um modelo de poder público, de Estado, que sirva à sociedade. Qual é o modelo de Estado? O Estado ele funciona para regularizar as relações. E essas relações a gente precisa dos sindicatos. O sindicato ele tem um papel tanto do lado do trabalhador quanto do lado empresarial, para equilibrar as forças e buscar um equilíbrio na sociedade. Então, a PPP, quando você busca com esse caminho, para buscar essa harmonia, para ter um poder público, para ter a iniciativa privada, para impulsionar e fazer com que a gente aumente a velocidade, que tenha entregas, que gere emprego e renda, que obedeça um contrato, que esse contrato, para passar do setor público esse objeto, esse produto, para a iniciativa privada, ele tem um regramento e que a própria sociedade participe desse debate e concorde com esse debate, ele é bom. Por que ele não é bom? Ele é bom. Agora, quando a sociedade não participa, quando as regras não são claras e que o único objetivo é ter lucro e não ter as entregas, isso é ruim. Porque quem paga somos todos nós. Inclusive, quem tem um impacto direto sobre aquele serviço que deveria chegar para você e aqueles indiretos que estão pagando porque aquele outro ali que era para receber o serviço em determinado bairro não está recebendo. Então ele adoece no saneamento de forma específica. Ele deixa de trabalhar durante um ano, alguns dias, e o problema está ligado ao esgoto. Quando ele não adoece a esposa. Quando não é a esposa, é o filho, é a filha, então é alguém da família. Então, isso tudo tem um impacto na vida dele, na sua vida, de uma forma indireta ou de uma forma direta, tá certo? E tem um impacto na economia. A gente tem que olhar também para um lado da economia, mas a gente tem que olhar a economia olhando para um lado social, olhando para um lado assim, muito específico da geração de emprego e renda. Então, essa união ou essa liga entre o setor público e o setor privado, eu acho que a gente tem que ter esse debate mesmo, não só no saneamento, mas na questão do transporte. Como você disse que gostaria de debater, o transporte rodoviário funciona? Você anda de ônibus? Eu ando de ônibus? Pedro Paulo anda de ônibus? Não anda de ônibus. Mas se a gente viajar e for para a Europa, a gente vai andar de ônibus, vai andar de trem, vai elogiar, vai dizer que é bom, que tem horário. Não precisa ir para a Europa, não. Vamos ali em São Paulo, que a gente já consegue ter uma outra perspectiva. Vamos ali no Rio de Janeiro, a gente consegue ter uma outra perspectiva. Vamos em outras capitais que a gente consegue ter outra perspectiva.
Então, veja, nós, enquanto cidadão, a gente precisa participar desse debate. Porque o debate não é só aquilo que diretamente me atinge, aquilo que indiretamente atinge, tá certo? A mim, por uma relação de sociedade, até porque a gente não vive numa ilha, nós não estamos isolados. Os impactos da segurança. Então, a gente tem que entrar nesse debate. E a segurança não é só andar armado. A segurança é ter educação, a segurança é ter acessibilidade, a segurança é ter iluminação. Tem dados e pesquisas que dizem que aquele local onde tem iluminação não acontece o estupro, não acontece o assalto, não acontece o furto, não acontece o roubo. Então vamos fazer com que tenha iluminação, então vamos fazer com que tenha acessibilidade. Então esses elementos, eles são extremamente importantes nas nossas vidas. Então, essa fotografia representa um Recife que a gente não pode permitir. Mas sou eu que coloco os pés aí, nessa área? É você que coloca os pés nessa. Não somos nós. Então, a gente desconhece o Recife. A gente conhece a Agamenon, a gente conhece a Rui Barbosa, a gente conhece a Orla de Boa Viagem, a gente conhece a Avenida Beberibe, que eu vou com muito orgulho, com muita frequência. Então, veja, nós conhecemos algumas avenidas, algumas ruas que normalmente elas estão na planície, mas o Recife tem uma quantidade de pessoas que representam um percentual significativo que moram nos morros. E aí a gente também tem que começar a entender. Ora, se as pessoas moram nos morros, e os morros tem lugar, é um lugar, teoricamente, do ponto de vista da segurança, quando a ocupação do Recife, de Olinda, ela aconteceu, as pessoas estavam ocupando na planície ou nos morros? Estavam nos morros. Por que elas estavam nos morros? Porque era um momento de guerra, onde eu estou em cima, tenho uma visão do ponto de vista estratégico. O ar é melhor em cima ou embaixo? Em cima. A visão é melhor em cima ou embaixo? Em cima. Então, veja, por que a gente vai para a aldeia? Por que a gente vai para Gravatá? Para ter esse clima. Então, lá no morro a gente tem. Então, a nossa ocupação urbana, ela está equivocada. As obras de infraestrutura nos morros, elas são infinitamente mais caras. Elas têm preços mais elevados. Fazer saneamento nos morros é um preço mais alto. Fazer uma edificação nos morros tem um preço mais alto. Fazer uma obra de infraestrutura, um muro de contenção, às vezes, um muro de contenção para conter 3, 4 casas é muito mais caro do que você fazer essas 3, 4 casas em outro local, com segurança, e o muro ali, mais peso, mais insegurança. O acidente, se houver com aquelas pedras ali, vão levar mais mortes para aquelas pessoas que estão ali. Então, a gente precisa discutir essas intervenções da engenharia com um olhar extremamente, eu diria, muito mais amplo, tá certo? Para olhar o Recife, a sua história da sua ocupação, mas do ponto de vista estratégico, o que é que nós queremos? E ele tem um problema, Fred, que é a nossa cidade é uma cidade de muitas casas. Então, quando ela foi pensada, aí na parte da planície, a gente tem uma casa, a sua casa, por exemplo, ali na Flor de Santana, Então, morava seu pai, morava sua mãe, morava mais 4, 5 filhos. Aí agora não, agora vamos construir um prédio naquele espaço que tinham ali 6 pessoas, agora um prédio de 40 andares, em cada andar vamos construir 4 apartamentos, nós já estamos falando aqui de 160 unidades habitacionais, nessas unidades vão morar 3 pessoas, olha o número que já foi. Aí o saneamento, o lixo, a drenagem, a mobilidade. A garagem só tinha o carro do teu pai e o carro da tua mãe. Agora não, agora tem quantas unidades? Olha, dica aí quando a gente diz, olha, o setor privado precisa ter esse debate com o setor público. Sim, porque eu vou fazer o apartamento, vou vender o apartamento e depois quem vai resolver esse problema?
E outra coisa, quem é que vai atender isso? Por exemplo, quem vai ser a babá? Quem vai ser o motorista? Quem vai prestar serviço nesses apartamentos? Como serviço de chaveiro, como um serviço de marcenaria, de encanador. Veja, os serviços que estão ligados à nossa área, essas pessoas vão morar onde? Vão morar lá em Caetés. Vão morar lá em Maranguapiúna, em outra cidade já, porque o Recife já não tem mais terrenos para construir casas que não sejam casas, apartamentos caros, até porque o terreno é caro, você tem escassez, o preço vai lá para cima, a relação de oferta e demanda. Então, veja, o saneamento ele tem muitos e muitos olhares para que a gente possa entender essa cidade do futuro que você está propondo debater. Então, a ideia eu entendo ainda mais que com esse debate que realmente se faz necessário a gente ter representantes, engenheiros nos espaços públicos e representando essa parte do legislativo. Aí, Pedro Paulo, o que é que você acha sobre a questão do... Não, eu acho que só agregar aí. Não, só um complemento assim. Novamente eu volto para número, volto para uma realidade mais técnica, que eu busco muita realidade técnica. Desculpe, assim, eu entendo. Porque o que é que eu quero dizer com isso? O que é a realidade técnica que eu não estou falando? A PPP, tudo que o Adriano falou sobre a questão da PPP, eu concordo 100% com ele. Eu acho que tem que ter a PPP é sadia, é importante, não tem que estar discutindo se vai ser assim, vai ser assado, tem que botar regras bem claras. Agora, o que é que acontece com o Recife, por exemplo, especificamente? Nós temos uma PPP de saneamento, que não atende só no caso, o saneamento é da Compesa e não atende só o Recife. Mas veja, Recife, assim como os outros estados, os outros municípios de Pernambuco, eles são uma concessão. Antes de ser uma PPP, você tem uma concessão, que é uma concessão do município para com o estado. Então, o que é que acontece? A Compesa não é a dona do serviço, ela não é a prestadora, ela é uma prestadora de serviço, a tomadora de serviço é Recife. Então, a obrigação, quem é o controlador final é o Recife. Quem tem que cobrar se tem água ou não é o Recife. Quem tem que cobrar se tem esgoto ou não é o Recife. Então, assim, eu acho que o que falta muitas vezes, Adriano, é somente o componente o componente do que você falou, em termos da estruturação de como vai ser aquilo ali. Porque se você tem que ter tudo na mão, Fred, senão você não tem controle. Porque o que é que se convencionou? Assim como no Recife, eu estou dizendo Recife, mas é qualquer outro município. Então não tem água. A Compesa não pode ter investimento, mas a Compesa tem que ser cobrada. A Compesa... Eu contrato a Compesa para tomar conta da minha água. Então ela tem que ser cobrada. Eu não estou aqui para fazer discurso contra a Compesa. Eu estou falando disso como se fosse o Brasil como um todo. Então a gente precisa entender que as políticas públicas têm que ter. Aí a PPP é importante, porque já que o Estado não tem dinheiro para bancar isso aí, para poder colocar esse dinheiro na mão e fazer com que 100% das pessoas sejam atendidas, então nada mais justo do que você procurar parceria público-privada para isso. Mas o que é que está acontecendo? A parceria público-privada ela precisa ser cobrada. Você não pode ter 10 anos, em 13 anos, por exemplo, de uma PPP, 10 anos está aí, 2003, 2023, ter 10% de acréscimo. Quer dizer, você vai passar quantos anos para poder você chegar a 100% do esgotamento tratado no Recife? Então, essas coisas precisam ser vistas, tá entendendo? E em relação à questão de não só da iluminação pública, já existem várias que estão sendo feitas. Eu, inclusive, pesquisei, tem muitas, inclusive para Recife. Até uma vez, conversando com você, sugeria você até fazer tipo uma agência de regulação. Em Pernambuco a gente tem a ARP, né? Que é a Agência de Regulação de Pernambuco. Poderia ter uma agência de regulação das concessões do Recife, dessas parcerias do Recife, porque, por exemplo, o transporte não funciona. E a gente está onde? Tem um Recife um consórcio Pernambuco. Mas qual é a participação do Recife? Ele precisa cobrar. Veja, quem mora em Recife, ele quer consórcio, ele quer o transporte do ônibus. Agora, precisa que alguém cobre. A pergunta é, como é que está sendo feita essa cobrança? Aí, eu vi que na CEPLAG tem um departamento que é o UPPP, que é uma unidade disso aí, que essas coisas, Fred, é que precisa ser vista, entendeu? Aí eu acho que precisava ter uma postura mais efetiva. A gente precisa ter espaço. A gente não.
Os profissionais precisam ter espaço para poder ver. E tem a parte política. A parte política pode ser feita de outra forma. Então, no seu entendimento, a gente se comprometendo em criar uma agência reguladora seria uma ideia para que a gente começasse a fiscalizar e cobrar esses contratos? Eu não sei se o nome é uma agência chega. reguladora, né? Não sei se cabe, Adriano. Eu não sei se o nome... Porque em Pernambuco é a ARP. Por exemplo, ela controla o gás, ela controla a energia elétrica. Agora, em Recife, em Recife é uma unidade, é uma unidade ligada ao planejamento. Da Secretaria de Planejamento. Ela é da Secretaria de Planejamento e Gestão. Ela tem um peso. Aqui em Pernambuco, eu sei que tem na Secretaria de Projeto Estratégico também foi criada uma secretaria executiva para isso. Por que eu estou dizendo isso? É porque isso é extremamente importante. Isso é trazer dinheiro para o município, para o estado, para o município, para a região. Isso é trazer parceiros para a região. Esse pessoal precisa ser tratado muito bem. Porque quem é que vai botar o dinheiro bom no lugar ruim? Não vai botar. As condições precisam ser boas, precisa ser vista. As regras claras também. A regra clara. E outra coisa, a cobrança também clara. Porque, veja, não adianta não cobrar. E isso, a PPP, por exemplo, que existe, que se fala o nome PPP da Compesa, por exemplo, ela não é só o problema em Recife. Você pega Araçoiaba, você pega Itamaracá, porque todo lugar está para o problema. Aí, veja, qual é a cobrança? Aí a pergunta é essa, porque esse assunto aí é o assunto de quê? Para mim é um assunto de engenharia. A questão política é a decisão política do gestor de fazer, não fazer, tudo bem, beleza. Mas o restante é a situação de engenharia. São obras de engenharia, são serviços de engenharia. A gente está falando, assim, muitas vezes sobre o aspecto social, sobre o aspecto econômico, mas no fundamento são obras de engenharia. Precisam ser feitas por engenheiros, precisam ser acompanhadas por engenheiros, precisam ser cobradas por engenheiros. E não só o engenheiro, por exemplo, da BRK, que é a empresa da parceria lá. Precisa ser cobrado pela Compesa, mas não só pela Compesa, pela Prefeitura do Recife também. Ela não é tomadora de serviço, ela tem que estar dentro da parceria. Jaboatão tem que estar dentro. Olinda tem que estar dentro. Por quê? Porque só assim vai funcionar. Eu quero que resolva o meu. E vai ficar assim, sem resolver. Não tem prazo. Entendeu? Aí, assim, saneamento, existe a lei de saneamento básico. Ela tem uma previsão que até 2033 tem que estar universalizada. Recife hoje tem 49% de esgoto tratado. Como é que vai fazer para chegar aos 100? Não vai chegar. Aí os outros itens, a gente, como eu disse, a questão da reciclagem. A gente não tem reciclagem em Recife. A gente tem alguns atos de Recife, de reciclagem, mas a gente precisava reciclar. A gente pegar o lixo, todo o resíduo coletado de Recife e jogar todinho na aterro sanitário. Entendeu? É assim, são políticas que tem que ser começadas a fazer. Como é que faz? Vamos fazer. Aí vamos chamar um PPP para fazer a questão do lixo. Vamos chamar alguém para tratar com isso aqui, para pegar aquilo. Bora. Mas tem que fazer. E tem que ter alguém que tome essa postura. Esse vai ser o Recife do futuro que você está falando. A partir do momento que o pessoal que entender que isso é um assunto de engenharia, veja, assunto de engenharia junto com a parte social, não a parte social junto com a engenharia. São duas situações paralelas e tem que andar com o mesmo peso. O problema é que a engenharia ficou para trás. Muitas das decisões dessas não passam nem pela mão do engenheiro. Eles tomam a decisão de fazer assim, 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 e esqueceu da engenharia. Tem que botar a engenharia na frente. Uma pergunta, a gente conseguiria fazer um projeto de saneamento do estado todo e apresentar isso à gestão pública, ao governador, à governadora, ao prefeito do município? Eu acho que cada caso é um caso, né? É porque cada caso é um caso. Quem vai tomar a frente para fazer isso? Qual o investimento? Então, vem aquela questão do planejar. Porque você tem que ter o recurso, você tem que saber o que é que você vai fazer. Tem várias cidades, vários municípios, né, que a gente sabe que é deficitário. Ele é deficitário. Primeiro, não era nem para existir o município. Certo? Não era nem para existir. Então, a gente, de 88 para cá, a gente criou vários e vários municípios sem ter essa concepção da responsabilidade do que é ter o município, quais são as atribuições, aquilo que precisa fazer. Então, esse déficit fica para quem? Quem é que assume? Como é que vai ser feito? Então, numa relação de um Estado que a gente precisa para o futuro,
Então, e essas regras elas precisam estar muito bem definidas. Então, nós precisamos de... E nós temos vários planos, veja. Nós temos o plano lá do saneamento, nós temos o plano da arborização, nós temos o plano da mobilidade, tá certo? Nós temos o plano de iluminação, nós temos o plano de regularização fundiária, plano diretor, o plano local de adaptação de interesse social. Nós temos vários planos, tá certo? Vários planos nós temos. Então, quais são os municípios que fizeram os seus planos? Quais são as penalidades em não fazer seu plano? Não obedecer aquelas datas. Então, a gente precisa criar regras, tá certo? E cobrar essas regras. Aí você identifica na gestão pública o prefeito, o secretário, que não tem uma formação do conhecimento, ele tem uma formação política. Então, em muitas secretarias você identifica que não tem a formação, tá certo? E aí você tem nas empresas ligado à engenharia, que era isso que esse Pedro Paulo estava falando agora há pouco, você não tem um profissional habilitado, com capacidade de ter a visão gerencial, de ter a visão administrativa, a visão financeira e de muita importância, fundamental, a visão da engenharia. Então, nós precisamos. Nós criamos a primeira Secretaria de Saneamento na cidade do Recife. E isso há 20 anos, 20 e poucos anos. Então, o que é que nós entregamos de lá para cá? Tem o primeiro secretário, hoje é colega nosso do CREA. Participa nos debates lá, Antônio Miranda. Está lá conosco. Então, foi secretário naquela época. O que é que a gente, a sociedade, o Estado do Recife, o que é que nós entregamos? Quais foram os investimentos? Nós temos um elemento ali de engenharia na região do Goia, ali do Cordeiro. Há quantos anos que aquela obra está em execução? Então, por que as obras param? Por que tantas obras paralisadas? Então, de vez em quando, o Tribunal de Contas tem um relatório de obras paralisadas. Quem é que paralisa essas obras? Muitas vezes é o próprio tribunal. Por que ele paralisa? Aí, imaginemos que seja algo trivial. Aí você passa 5 anos, 10 anos procurando cabelo em ovo. Aí não encontra. Mas a obra ficou paralisada, a sociedade ficou cobrando, o gestor é culpado, a empresa que estava fazendo o serviço é culpada, teve prejuízo. Mas aquele auditor que assinou aquele documento, o que é que tem? Então nós criamos um país também, e a partir da Constituição de 88, que tem muitos elementos importantes, mas tem alguns outros elementos que a gente precisa fazer uma reflexão. Então, qual é a penalidade para isso? Então todo mundo paga essa penalidade. E quem ganha mais? É o auditor ou aquele engenheiro que faz o projeto? Ou aquele engenheiro que fiscaliza aquela obra? Ou aquele engenheiro que constrói aquela obra? Então por que isso é tão desproporcional? Porque um ganha 30 mil, o outro ganha 10, o outro não ganha nem o piso salarial. Então essa relação também precisa entrar no cotidiano do debate para que a gente possa ter profissionais sendo bem remunerados. Porque quando você não é bem remunerado, você passa uma temporada muito curta naquele trabalho e vai procurar um ou outro. Porque você não consegue ter saúde, você não consegue ter moradia, você não consegue pagar a escola do seu filho, você não consegue uma série de ações necessárias para você viver o mínimo, uma condição mínima possível. Então, esse debate ele precisa entrar também no dia. Não é que os órgãos de controle não tenham que fazer o seu papel, não, que faça, mas que tenha a responsabilidade também, quando errar, ser penalizado como qualquer outro cidadão. Então, nós vivemos o período da Lava Jato, que chegou na engenharia e passou um tsunami na engenharia. Tá aí. Mas era um juiz, era um procurador, que tinha seus salários todos os meses, utilizando o Estado
com ações que não foi benéfica para a engenharia. Não foi benéfica. Né? Tomar também para a população. As obras paradas. As obras paralisadas, desemprego, gerando. E depois a gente viu que tinha vários outros interesses. Tinha que ter as penalizações lá com aqueles que cometeram os crimes. Ok, tem que ter. Ninguém está discutindo isso. Mas as outras coisas a mais tem que ter? Não. Então o papel do Estado tem que ser outro. Então, esse país da burocracia que valoriza, que pague bem os auditores, os procuradores, os promotores, os juízes, ninguém está discutindo isso. Mas que pague bem o engenheiro, que pague bem o médico, que pague bem o fisioterapeuta, que pague bem o professor de educação física, que pague bem o professor. Sim. Então a gente tem uma grande discussão, o professor para ensinar e o aluno, o engenheiro do futuro, ele passa por essa formação de um bom professor. Um bom professor de matemática, um bom professor de química, de física, de português, de a inglês. Própria educação do futuro também, né? A gente tem que pensar já nisso, né? Engenharia do futuro. Mostrar isso para que a gente possa ter futuros jovens querendo fazer engenharia. Senão a gente não vai ter mais o mercado da engenharia, porque ninguém quer ir. Você tá tendo a oportunidade agora de estar no setor público, então as medições você fica receoso. Você mede 10 vezes para saber se libera uma medição. Poxa, eu estou vendo aqui, mas será que o auditor chega aqui e vai ver 2 pregos a mais ou a menos? Tá certo? Então, essa relação precisa ser quebrada. A gente falava há um tempo atrás, num órgão que é extremamente importante para o saneamento rural, aí não tem tanto no Recife, mas no estado tem, que era a FUNASA, e muita gente dizia: Adriano, como é que a gente tem que fazer a defesa da FUNASA se passa anos e anos e não entrega? Então, ninguém quer receber os recursos porque leva-se muitos anos. O Pedro Paulo deve ter alguns projetos na FUNASA que deve ter 10 anos. Então, qual é o prefeito que tem um mandato de 4 anos, que é um projeto para entrar hoje, para entregar? Se conseguir entregar, será daqui a 2, 3 gestões. Ele vai ocupar o tempo dele, com isso não vai buscar uma outra alternativa. Então, nós precisamos ter planejamento com início, meio e fim. Saber quanto a gente está investindo, o que é que a gente vai fazer, quais são as entregas, e isso tem que estar todo mundo inserido numa sociedade que a gente busque que o Recife viva melhor. Foi muito bom você tocar, Adriano, na história dos planos de saneamento e dos planos de geral, Fred. Porque o plano nada mais é do que um instrumento de planejamento. A gente estava falando de planejamento, inclusive era uma ideia sua de chamar os prefeitos, convocar os na época para estimular, para eles entenderem a importância dos planos, que é quando precisa ser feito. O grande problema da engenharia também chama-se copismo, copiar e colar. Porque o cara vai e pega Você perguntou agora há pouco se tem uma solução para todo Pernambuco, vamos supor, Pernambuco todo. Só que a situação de Petrolina é uma situação assim, eu sei que você perguntou no sentido de provocação, mas a situação de Petrolina é uma, a situação de Garanhuns é outra, mas a situação do município de 8 mil habitantes, 10 mil habitantes é outra. Eu não posso generalizar. Então, por exemplo, a situação do esgoto é uma, da abastecimento da água é outra. Você tem 2 milhões de pessoas em Pernambuco, 1 milhão e 200 mil pessoas em Pernambuco sem água na zona rural. E tem mais 700 mil pessoas sem água nas cidades maiores. Ô Pedro Paulo, mas veja a importância da interligação entre os municípios. A água do Recife, ela vem do Recife? Não, ela faz parte. Tapacurá tá onde? Tapacurá tá em Camaragibe, né? São Lourenço. Pirapama tá onde? No Cabo. Então veja, Botafogo tá onde? Então veja a importância das cidades, ela ter essa ligação com outra cidade. Mas é uma gestão. Tá certo? Então veja, o abastecimento de água em sua grande quantidade no estado do Recife vem de outras cidades. O lixo do Recife é colocado onde? Igaraçu. Entendeu? Então Igaraçu, Jaboatão, não é? Então não é no espaço da cidade do Recife. Sim, espaço geográfico. O Recife precisa ter esse olhar também parceiro com as outras cidades para que a gente possa viver de forma harmônica e mostra mais uma vez essa
ligação que há entre as pessoas, entre as cidades, entre os serviços. Não vai se resolver o transporte, por exemplo, só da cidade do Recife. Não vai se resolver a questão do saneamento só da cidade do Recife. É preciso ter essa comunicação entre as várias cidades, pegar as experiências que deram certo em outras localidades, para que a gente possa implementar. O que não pode é a gente conviver e viver com essa fotografia. Isso não é uma fotografia de 10 anos atrás, não, isso é uma fotografia recente. Tá certo? É uma fotografia do agora. De 10 ou de hoje é mesmo. Então, do agora. As pessoas andando na lama. Isso não é uma fotografia que representa uma pequena parte da cidade do Recife, não. Isso é uma fotografia que representa uma quantidade significativa que as pessoas moram e convivem na lama. Imagina a gente com saneamento. Quantos empregos a gente vai gerar? Para o engenheiro civil, para o engenheiro cartógrafo, para o engenheiro ambiental, para o engenheiro florestal. Imagina com o saneamento fazendo a pavimentação, a iluminação, a acessibilidade, a arborização, construindo casas, o veículo agora, o transporte passando, o veículo para coletar o lixo passando, a construção de escolas. Às vezes não tem nem escola aí. Então precisa construir escola, precisa construir creches, construir hospitais. Então, essa cidade que tem os elementos básicos de se viver, que a gente precisa construir. Só para complementar, Fred, a gente tem uma experiência de fazer vários planos de saneamento, para você entender. E nessa visão dos planos de saneamento, você consegue entender por que as coisas muitas vezes, trazendo para Recife, por que as coisas muitas vezes não funcionam. E por que as coisas não faz? Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter, como o próprio Adriano falou aqui agora, sobre essa situação do Botafogo, da Barra de Botafogo. Agora mesmo eu vi uma solicitação de um dinheiro de 45 milhões que o Estado fez para fazer o abastecimento de água de Araçoiaba. Araçoiaba está do lado da Barra de Botafogo. Quer dizer, você não precisa vir para Recife para depois voltar para Botafogo para fazer. O mesmo barragem está ali, pode ser feito a estação de tratamento de Botafogo, fazer ali. Então, eu não sei como é que funciona o planejamento, como é que funciona, saber se, até essa a gente sabe. Mas a gente precisa entender que, a partir do momento em que a gente que faz essa história de novo do planejamento, a gente consegue fazer as coisas. Então, você perguntou bem, agora mesmo o Recife fechou o plano de saneamento do Recife, que já tinha alguns anos, estava vencido. E a gente fica preocupado, porque vem um pessoal de fora, ganha com um preço completamente diferente de uma realidade. E o último plano de saneamento que a gente vê, que eu vi com bastante vontade mesmo, você vê um diagnóstico que é o diagnóstico copiado do CNIS, do Sistema Nacional de Informação. Então, o que está lá é tudo que tem lá no sistema, está lá o diagnóstico. Como é que você vai fazer um trabalho de planejar alguma coisa se você está copiando o diagnóstico que já está lá do órgão? O diagnóstico do órgão diz qual é o indicador, qual é o indicador disso, o indicador daquilo. É só isso que está lá. E está aberto para todo mundo ver. Então, a gente precisa... Agora, veja, por que isso? Porque muitas vezes quem está cobrando nem sabe o que é que está cobrando. Não consegue entender isso. Mas por quê? De novo, porque é um papel de dinheiro. Aí, assim, eu acho, Adriano, que assim, é importante, muito importante essa questão dos municípios. Eu discordo um pouco de você em relação a isso, porque eu acho o seguinte, imagine o Estado, com o peso que é o Estado, você tem primeiro o peso que é o governo federal, depois o peso que é o Estado, e depois você conseguiu chegar a uma célula menor, que é o município, que teoricamente era para resolver ali os problemas. Então, o governo do Estado, o governo federal ajuda, descentraliza, o Estado descentraliza e termina chegando no município para ele ser a célula a fazer, porque é onde está mais perto das pessoas. Só que qual é a diferença do que a gente está falando aqui? No seu raciocínio, é que essa célula aqui não está funcionando, ela precisa funcionar. Mas para ela funcionar, ela é o primo pobre dessa cadeia. A cadeia, o dinheiro está concentrado em Brasília, o dinheiro está concentrado medianamente aqui no Estado, e lá embaixo aqui vai ter as obrigações. Então, por exemplo, piso para o professor, aí cai para aqui. Piso para o enfermeiro, cai para aqui. Piso para não sei para quem, cai para aqui.
Se o federal, o estadual, e chegasse aqui e ajudasse, as coisas seriam melhor. A questão de qualificação, você está aí, a gente está acostumado. Poxa, é uma briga diária. O município, você é servidor do município. Você sabe quantos seus colegas ganham no município? Como é que você acha que um engenheiro que ganha 3, 4 mil reais vai poder trabalhar satisfeito? Ele vai ter que ter outro trabalho. Ele vai ser professor, ele vai ser motorista de Uber, ele vai ser outra coisa. Para quê? Para completar o dinheiro. Ninguém faz milagre, não. E 99,9% das pessoas são honestas, querem trabalhar para ganhar seu dinheiro com suor. Mas então, deixa eu falar em relação aos municípios para que não haja nenhuma dúvida. Veja, eu não sou contra os municípios, não. Só acho que não dá para ser um município uma rua, uma viela. Então, tem alguns municípios que não era para ser município por algumas condições mínimas. Não entendi. É só isso, tá certo? Mas que as nossas necessidades elas estão ligadas ao município, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, nós erramos nessa construção dos municípios. É um erro histórico. Eles existem e agora a gente precisa conviver com eles. Eles estão assim, a gente precisa criar um modelo, tá certo? Para que eles consigam resolver esses problemas de quem mora lá. É essa a construção. Tem que pagar o piso? Tem que pagar o piso. Aí começa... Até porque cidades maiores não pagam piso. Concurso tem agora em Olinda, em Recife, em Jaboatão, não cumpre o piso. O piso que eu estou falando, o piso lá da engenharia, da agronomia e da geociência. Então é preciso entender que precisa pagar bem, não é nem para pagar o piso. É buscar pagar muito mais do que o piso para que você tenha um profissional valorizado, motivado, tá certo? Essa é essa concepção. Quando você paga bem, e não é só o salário, só as condições de trabalho. Então, às vezes você está trabalhando como engenheiro de obra, não tem uma trena, não tem um automóvel. Então, você é engenheiro, você é motorista, você é uma série de coisas, tá certo? Faz tudo. Faz tudo e também faz engenharia. Então, essa concepção a gente também precisa entender. E se a gente tiver demanda, e o saneamento gera essa demanda, tá certo? A quantidade de serviço significativa, e quando a gente tem essa demanda, a gente valoriza. Imagina na região metropolitana, já que o assunto não é um musculamento do Recife, mas da região metropolitana ou do estado, se nós tivéssemos, ou se nós em curto prazo tivermos o arco metropolitano, a duplicação da BR-232, para ter a duplicação da BR tem que fazer os projetos de São Caetano a Salgueiro. Se nós tivermos a Transnordestina, a escola dos sargentos ali do Exército, se nós concluirmos a BR-232 aqui, a saída até a 428, né, a saída aqui da Abdias para 428, que a gente precisa concluir também, aquela... Né? A gente precisa concluir aquela obra, a obra vem se arrastando, não tem data, a sociedade não cobra, já morreu, nós já tivemos morte ali, acidentes, tá certo? E coisas que são divulgadas e coisas que não são divulgadas, que a gente não sabe no dia a dia, que tem um atropelamento, tem outro, então a gente precisa concluir. Então veja quantas ações a gente pode ter, o investimento em swap do hidrogênio verde, a questão da refinaria. Então, quantos empregos? Então, a gente precisa ter esses investimentos, e esse investimento, a maioria dele passa pelo setor público. Ele passa pelo Estado, não é investimento da iniciativa privada. Então, pelas autorizações também, né? Os alvarás, essa coisa toda, passa tudo pelo... Pessoal, então assim, meu compromisso é esse com a engenharia, eu acho que eu vou fazer um podcast se perpetuar após as eleições, porque eu acho que vale a pena esse debate. E quem sabe a gente faz um link aí com o CREA também, né? Esse podcast fica vinculado para que a gente possa trabalhar outros temas também, como a gente vai trazer agora nesse período de campanha. E eu acho que concordo com vocês, eu estou aqui à disposição também para que a gente possa fazer o melhor pela engenharia.
lutar pelos salários mínimos, né, necessários profissionais, e que a gente possa ter realmente obras na cidade. Eu acho que esse viés aí, se a gente tiver nesse estado todas essas obras, eu acho que a gente consegue empregar um bocado de gente e a gente vai ter obra aí pelo menos durante uns 5 anos, no mínimo, né? Fora o setor da própria construção civil, né? A parte de edificação, as obras públicas, né? São menores, mas também empregam. Então, quero de toda forma agradecer, certo? Meu compromisso continua com a engenharia. Adriano, quero lhe agradecer. É uma honra também ter você aqui nesse podcast, como Pedro Paulo também, e que a gente se perpetue aí nessas parcerias nossas daqui para frente, tá bom? Quero agradecer e finalizo. Zé, dar a palavra final e a gente encerra. Obrigado, Fred. Boa sorte aí na sua caminhada. E é sempre bom debater a engenharia, que você consiga trazer outros debates da iluminação, da arborização, enfim, da mobilidade, da drenagem do Recife, tantos outros temas, e que tem esse espírito de construir o Recife do futuro, mas sabendo que o presente é extremamente desafiador. Grande abraço. Parabenizo também, Fred, a você pela sua iniciativa. Eu confesso que eu sou um grande entusiasta da engenharia. Eu reconheço, eu sou um apaixonado pelo que faço, pelo que gosto. E eu fico contente de ver você, alguém empenhado nessa luta. Acho que precisa muito, muito, muito mesmo reconhecer. A gente tem deputado federal que não se reconhece como engenheiro, a gente tem deputado estadual que não se reconhece como engenheiro, a gente tem vereador que não se reconhece como engenheiro. E eu acho que a gente precisa mudar esses panoramas aí. Acho que a gente está precisando, graças a Adriano já tem feito um bom trabalho, já conseguiu incluir o CREA em todos os debates, em todas as discussões, que o CREA nem participava de discussão nenhuma ao longo desses anos, que ele está lá à frente. Você sabe que eu sou um parceiro seu, gosto muito, acredito muito nisso, e acho que a gente precisa mostrar a força da engenharia. Eu acho que sem isso a gente não vai para frente, não. Vai ficar rodando e não resolve. Enquanto isso não acontecer, as coisas não vão ser resolvidas. Enquanto você tiver secretário, médico tomando conta de transporte, tiver advogado tomando conta de saneamento, tiver com essas coisas assim, não vai acontecer. Eles podem estar numa área meio, mas não pode ser o fim. A gente não tem... O engenheiro não entra no escritório de advocacia. O engenheiro não pode ser dono, não pode ser responsável por um hospital. Mas todo mundo é responsável pela empresa de engenharia. Então a gente precisa mudar esse debate, precisa mudar essa cara, precisa que as pessoas entendam que isso tem que ser diferente. E essa briga tem que ser muito forte, Fred. Não é só sua, não. Essa briga é nossa. Eu acho que muitas vezes até se queima, porque as pessoas acham, porque você... Mas não, é porque é assunto de engenharia. Eu comentei numa reunião ontem exatamente isso, dizendo que ninguém se opera com enfermeiro, com todo o respeito do enfermeiro, né? Ninguém se opera, vai se operar com médico. E ninguém entra no escritório de advocacia para se consultar com um estagiário, etc. Vai ser com um advogado porque precisa resolver. Mas todo mundo quer construir, né? Gato, cachorro, papagaio quer construir, todo mundo tem uma empresazinha ali, aquela coisa toda. Então... isso é uma parte aí, Fred, um complemento. Veja, você tem um médico de pulmão, tem um médico de coração, tem um médico de fígado, tem um médico de intestino, tem um médico de estômago, tá tudo junto. E o engenheiro tem que botar na cabeça dele, tem que ser especialista. O problema das pessoas é que o engenheiro, não é porque ele tem um título de engenheiro civil que ele faz tudo. Que a gente precisa botar na cabeça isso. E os gestores precisam ter isso na cabeça. Que eles precisam tratar com especialistas, porque a partir daí é que as coisas vão mudar. Porque não é todo mundo que faz tudo. E essa discussão, Fred, é a discussão do Recife do futuro que precisa chegar lá na frente. Pessoal, quero agradecer, e Adriano especialmente, Pedro Paulo, Ciara que está aqui nos ajudando aqui nessa organização, e que aguarde os próximos podcasts que a gente vai falar sobre engenharia e a importância do Recife e do Recife do futuro, tá bom? Obrigado, vamos para frente.